www.bairroantônio.br. O site do bairro Antônio Bezerra. Realmente, boa tarde, comunidade de Antônio Bezerra, boa tarde, meu amigo Valentim, meu amigo Jailson e minha grande amiga, a professora Cláudia, gestora também do grupo escolar de Antônio Bezerra. É um prazer enorme estar com essa figura tão importante aqui. Bem, Valentim, o que você falou aí sobre realmente a gente copiar os modelos é muito importante. Eu digo muito que não podemos fazer um trabalho que esse trabalho não esteja guiado pelo método ou pela teoria. Também não pode funcionar só o método ou só a teoria. Os dois têm que trabalhar em conjunto. Isso significa dizer o quê? Que não podemos, de maneira nenhuma, fazer um trabalho sem essa orientação da pesquisa. Aí, porque nós se enquadramos dentro dos, como os trabalhadores, tá entendendo? Acadêmicos. Não trabalhamos na ficção. Nós somos acadêmicos. Trabalhamos em cima de pesquisa, em cima de buscas e investigação. Falar mais para o ouvinte poder entender. Em cima de buscas e investigações. Com relação às dificuldades de aprendizagem, hoje nós temos um grande problema. O primeiro problema que nós temos nas dificuldades de aprendizagem é que hoje nem o próprio governo ele tem conhecimento da quantidade de crianças que estão na rua sem aprender, principalmente aquelas que têm transtornos de aprendizagem primário. E muito pior, os que têm transtorno de aprendizagem secundárias. Eu vou fazer a diferença para todos os nossos ouvintes entender o que é isso. Uma dificuldade de aprendizagem primária é aquela que a criança tem e realmente precisa ser acompanhada, mas ela não é doente. É loucura se tirar um menino que não tá conseguindo fazer o processamento de associação cognitiva. Quando eu falo em cognição, eu estou falando dos elementos que formam a inteligência, memória, percepção, intuição. Tudo isso fazem parte desse conjunto no cérebro dessas crianças. Esses meninos realmente eles não têm nada, mas precisa ser acompanhado para poder desenvolver o seu potencial. Precisa de acompanhamento. A questão da dificuldade de aprendizagem secundária é aquela que a criança tem, por exemplo, a síndrome de Down, problema visual, problemas auditivos, que realmente, se a gente fizer um exame neurológico, vai causar realmente a deficiência. E esses meninos não fazem mal à sociedade, porque são crianças que têm um aprendizado lento e que é muito importante esse trabalho. Agora, esses meninos da primária transitória que caem no fracasso escolar, e eles são realmente pessoas inteligentes, eles têm uma linha de inteligência, certo? São pessoas inteligentes e pode cair nos crimes, começa com os pequenos furtos, nas drogas, tem muita tendência. Tem um transtorno aí que hoje, acho que a professora Cláudia tem se deparado muito com esse transtorno, é o chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a criança hiperativa. Infelizmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, no seu artigo 59, inciso 1, 2 e 3, ela não trata desse transtorno, ela trata da inclusão. Ela não entendeu que esse transtorno é um transtorno sério e que não é só hiperativo. Esse transtorno, ele é quase uma síndrome, porque muitas vezes a criança pode ser hiperativa, pode ser desatenta e pode ser impulsiva. O que acontece com isso? A gente vê muito isso em cima, tá entendendo? De uma problemática que hoje dá 3 meninos para cada uma menina. E aí a Fernanda, Alicia Fernanda, ela deu uma entrevista na Nova Escola, e eu achei muito interessante quando ela coloca a situação que o problema da dificuldade de aprendizagem pode ser também um problema de gênero. Até fiquei assim, sem saber. Depois eu comecei a ler sobre a questão do gênero e entendi que muitas vezes nós precisamos escolher uma escola para os nossos filhos que realmente essa escola ofereça um balanceamento de professores. Hoje o ensino fundamental, você pode observar que a maioria são mulheres. E por que as mulheres pouco têm dificuldade de aprendizagem nessa questão? Porque elas trabalham realmente de acordo com o gênero. A criança não. É muito difícil uma professora ensinar uma criança de 5 ou 6 anos a fazer xixi no aparelho sanitário. Por quê? Porque ali já não bate com o gênero dela. Não bate de jeito nenhum. Então, acredito, analisando as questões da Alicia, eu acredito que a Alicia tem razão. Outro transtorno, outro problema também da dificuldade de aprendizagem que nós temos são inúmeros. A desagregação familiar, como a professora Cláudia já falou, esse é um grande problema. Outra coisa que a professora Cláudia falou também foi a questão de uma casa
lotada de pessoas que não tem nenhum lugar, um banquinho para sentar. Isso é verdade. E afeta também na questão da sexualidade dessas crianças, porque essas crianças passam o tempo todo assistindo o espetáculo da sexualidade dos pais, porque a criança, ela fica curiosa, e isso vai trazer, com certeza, na escola, um transtorno chamado um transtorno de Édipo, que é exatamente o Édipo mal resolvido, que é aquele famoso complexo de Édipo de Freud, que são exatamente, as crianças ficam presas. E quando essa criança fica presa a esse transtorno, ela também não desenvolve. Os sintomas educacionais, eles precisam ser realmente tratados não só com a psicopedagogia, mas também com a psicanálise, com a psicologia, com a filosofia, com a antropologia, com a sociologia. Ou seja, é um trabalho, para não perder o tempo, ou seja, é um trabalho que tem que ser interdisciplinalizado com outras ciências para a gente poder chegar a uma conclusão. Outra questão que a professora Cláudia colocou, muito bem colocada, é a questão do distanciamento dos pais com relação à escola. E ela se colocou muito bem quando ela disse que não precisa o pai ser alfabetado para acompanhar os seus filhos. Muitas vezes o pai, ele sendo analfabeto, ele dá show de doutor dentro de casa com os filhos, porque ele diz logo, não é aquilo que eu queria, eu não tive aquilo, e isso eu tenho. Outra questão também que a gente fala também que ele fala muito sobre a questão da dislexia. Quem já viu falar nessa palavra dislexia? O que é isso? É exatamente um transtorno de dificuldade da leitura. É um transtorno que a gente se depara toda hora com a criança, começa as primeiras características, então a criança não conhece as letras. Ela não diferencia o que é o A, o que é o B, e ela entra naquela história que muitos dos nossos antepassados dizem assim, eu conheço todas as letras, mas não sei juntar, porque a criança também disléxica não sabe o processo de soletramento, que é o juntar, é soletrar. Isso também, a dislexia também, está ligada também a uma questão muito séria, a questão hereditária. Geralmente, quando a gente vai trabalhar com uma criança disléxica, a gente pergunta logo se na família não tem história, está muito ligado. Como também existe uma pouca possibilidade de alguns defeitos nos cromossomos, principalmente no cromossomo 45, no X, no XX e no Y, pode também causar transtorno, principalmente da sexualidade desses meninos, que freia também no conhecimento. Outra questão também é ambiental. Às vezes a criança que não foi acompanhada, não teve um perinatal bem feito, a criança que vive numa sociedade, numa família numerada de baixo fator econômico, tá entendendo? Pode causar também danos. Hoje o não aprender não está mais sob a responsabilidade só da escola, está sob a responsabilidade de todo um sistema. Mas é preciso que a escola assuma o seu papel de transformadora da sociedade também. E que se a escola não assumir esse papel, nós vamos ter uma sociedade completa de neuróticos, porque a escola também é formadora de neuróticos. Porque a criança, quando não aprende, ela começa logo a se irritar, fica agressiva. Tem uma série de fatores que a gente tem que observar com muito cuidado em cima das crianças para poder se fazer um trabalho. E tem aquela história também muito importante, que só existe aprendizagem onde existe o prazer de ensinar e o prazer de aprender. E isso não está acontecendo, porque nossos professores mal pagos, marginalizados como estão aí, eu digo marginalizados no sentido de ninguém valorizar a profissão, que eu estou dentro, eu posso falar, não posso falar um de fora que eu reclamo, mas eu posso falar. Que nós somos marginalizados, as pessoas veem a gente ainda como os pobres coitados. E tem que acabar com isso, nós somos pessoas importantes, somos intelectuais, nós precisamos de incentivo, porque toda categoria, todo trabalhador, ele precisa ser incentivado para poder desenvolver o seu processo de desenvoltura no trabalho. O site do bairro Tom Bezerra. Professor Cosmo, realmente aí suas palavras muito importantes, dando um verdadeiro show aqui de aula para os nossos ouvintes. Realmente tudo que você falou, muito importante. E a gente está repassando aí para os nossos ouvintes, acompanhar, como você falou aí, da dislexia. Muitas vezes são palavras, de certa forma, até ignoradas por a maioria da população, né? Dislexia, que exige vários outros nomes, como você citou aí. Todos esses problemas, até eu gostaria, por curiosidade, você que é conhecedor, você que realmente vivencia isso na prática, qual é a maioria desses problemas que dá, assim, digamos, mais que você se depara? É a dislexia? É a hiperatividade? Qual desses problemas você vivencia mais e que você realmente se encontra mais com esse tipo de problema? Jair, por incrível que pareça, todas essas dificuldades
elas formam uma comorbidade. O que é uma comorbidade? Se essa criança não for acompanhada, vai surgindo outros transtornos, outros problemas. Aí é que se forma uma comorbidade, e da comorbidade se chega a uma síndrome. E quando se chega a uma síndrome, nós já estamos altamente perturbados, sem saber realmente o que façamos com essas crianças. Mas a dislexia está ligada ao TDAH, a dislexia está ligada à desatenção, está ligada à impulsividade e está ligada também à hiperatividade. Portanto, a gente tem que trabalhar esses transtornos com muita atenção, porque muitas vezes surge um transtorno que a gente não sabe o nome científico na escola, disruptismo. O que é o disruptismo? Disruptismo é uma criança agressiva, violenta na escola, tá entendendo? Causada por nós mesmos, professores. Porque se a gente não passar a trabalhar essas crianças, eu vejo muito isso, esses novos gestores hoje, eles estão fazendo um trabalho, inclusive a professora Cláudia faz um trabalho belíssimo no Antônio Bezerra, realmente parando para ouvir. Esses meninos, eles são carentes da nossa escuta. Portanto, fico sabendo, e toda a comunidade deve saber, que os transtornos, tanto dislexia, como desatenção, hiperatividade, impulsividade, transtorno de atenção, transtorno do disruptismo, todos esses transtornos, eles trabalham juntos uns com os outros. Se não for tratado a tempo, essas crianças caem no fracasso escolar, com certeza. E como eu já disse, vou repetir, tem que procurar atendimento específico, porque muitas vezes o menino chega no meu consultório e o problema dela, a mãe diz, ele é hiperativo. E às vezes nem é. Precisa-se fazer uma análise e encaminhar, porque às vezes o menino tem um transtorno de ansiedade terrível, que atrapalha também no seu aprendizado. E esse transtorno, ele não é tratado pelo psicopedagogo. Ele é tratado pelo psicólogo. O que faz o psicopedagogo? O psicopedagogo, ele simplesmente faz um trabalho de orientação e análise em cima dos transtornos para encaminhar os pais, orientar os pais a encaminhar os seus filhos para o profissional específico. O site do bairro Antônio Bezerra.